Primeiramente, boa noite a todos, né? Mais uma vez, muito felicidade de estar aqui, com esse friozinho na barriga que é de sempre. Hoje está um pouquinho friozinho, mas o friozinho da barriga é costumeiro, eu preciso ver se é você, né, Moacir, que está fazendo essa escala, que colocou um tema muito fácil para a gente debater hoje, né? Amai os vossos inimigos. Então, vamos tirar de letra, depois a gente fala de outros assuntos. Esse a gente mata em 5 minutinhos. Nós estamos vendo o tema com a necessidade do palestrante. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou um pouco para trás aqui ainda, viu? Mas, vamos... nós temos o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item hoje é o começo do capítulo, né? Retribuir o mal com o bem. Mas, primeiramente, começar ali pela sequência, Livro dos Espíritos, pergunta 14, que a gente fica mais tranquilo, mais à vontade para discursar sobre e debater o tema, que é mais extenso. Então, falando sobre panteísmo, no livro, na pergunta 14 aqui, questão 14, Livro dos Espíritos, a pergunta é: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Ou seja, ele é um ser único ou ele é a resultante de todos nós, todo o coletivo, de toda a criação, né? A emanação das nossas vibrações. Há uma corrente que chama panteísmo, quem quiser aprofundar mais no assunto, e aqui o Livro dos Espíritos toca sobre isso, mas a espiritualidade é categórica em responder que sim, ele é um ser distinto. Vamos ler a resposta. Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa, né? Porque se ele fosse a resultante de todos nós, então, nós estaríamos tendo criado Deus. E quem nos criou? Ficaria a pergunta. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outro, né? Ou ele é uma coisa ou é outra. Deus existe, não podeis duvidar. E isso aqui é muito importante, e isso é o essencial. Deus existe, né? A gente não pode duvidar, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Ou seja, até aqui que vocês precisam saber, que nós precisamos saber, né? Ele falando para nós. Crede em mim e não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas um pouco mais orgulhosos, talvez, já que julgaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Então, deixai de lado todos esses sistemas. Vós já tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas. Isto será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. A pergunta, né, é salutar, sim, mas a resposta é muito... não deixa brechas para esses questionamentos, né, que às vezes a gente vai se perder, tentando adivinhar, tentando supor, né, o mecanismo de criação que está muito além das nossas possibilidades, né? O ponto importante que ele coloca aqui é que nós temos, né, muito mais com o que nos preocupar, nós temos outras demandas que nos tocam mais diretamente, né, que é o nosso próprio desenvolvimento. A gente já tem muito problema com o qual a gente tem que lidar, que é uma realidade, que se faz urgente, que está na nossa cara, do que a gente ficar questionando coisas que estão além da nossa compreensão e que, no momento certo, né, tendo nós nos livrado
dessas imperfeições que aqui ele cita, nós teremos mais possibilidades de angariar conhecimento, de expandir a nossa inteligência, de alçar novos voos, para que assim nós possamos estar mais próximos, para que essa verdade sobre Deus seja revelada para nós, para que esse véu que sabiamente essa espiritualidade coloca sobre a nossa visão, né, para que a gente realmente não se perca, para que isso possa ser de uma vez revelado para a gente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem esse conhecimento. Mas é preciso chegar lá, é preciso alçar esses voos, mas primeiro a gente tem que lidar aqui com a faxina. O trabalho é interno, né? Primeiro. Então, acredito que seja isso. E gostaria de deixar muito aberto aqui para os comentários, para algo que queiram colocar, algo que queiram questionar, algo que queiram acrescentar aí nos nossos pensamentos, já que o tema é fácil. E vamos lá. Amai os vossos inimigos. Nós temos aqui no Evangelho duas passagens que abrem o capítulo. Eu vou ficar com a primeira, acredito que seja mais conhecida. Tem uma de Lucas, quem quiser ler depois, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pode fazer a leitura. Isso é muito bom para nós todos. Mas no item 1 é a passagem de Mateus, que ela está no finzinho lá do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, como preferirmos chamar. E ele já falou das bem-aventuranças, e agora ele estava falando lá, tendes aprendido que isso, então ele está fazendo alguns comparativos com as leis, né, e colocando o ensinamento em cima daquilo que todo mundo havia aprendido. Então ele está fazendo ali como eu chamo, um divisor de águas daquilo que se ensinou até aquele momento, e aquele momento do Sermão do Monte que, pelo menos para mim, é o apogeu, aí, é o ápice dos ensinamentos. Eu acho que a vida de Jesus foi toda de exemplificação, mas esse momento em questão de deixar um ensinamento, deixar algo para a prosperidade, acho que é o apogeu aí de toda a sua... falando de ensinamento, lógico. Até Gandhi, não menos que uma vez, ele já repetiu isso algumas vezes, que se todos os livros, todo o conhecimento dos livros tivesse se perdido na humanidade e restasse somente o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Um líder pacifista, não cristão e com admiração muito grande pelo ensinamento que continha o Sermão do Monte, né? Da exemplificação daquele ensinamento. E aí ele fala: aprendestes o que foi dito. E algumas traduções tendes visto, tendes aprendido. Amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, tende aprendido que amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Ele já falou, eu, portanto, vos digo. Daqui para trás era uma coisa, agora eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que estais no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se apenas amai os que vos amam, que recompensa tereis? Né? O que você está fazendo de diferente se você só amar aquele que vos ama? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentai vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus.
Mateus capítulo 5, de 5 a 20, 43 e 47. Esse é o começo, né? Quis colocar essa leitura aqui para que a gente pudesse adentrar de fato no tema. E, na primeira frase aqui, ele fala que se o amor ao próximo é o princípio da caridade pura, amar ao próximo é o princípio da caridade, fala, amar o seu inimigo, então, é a sua aplicação máxima. Ou seja, se amar ao próximo, né, é a caridade em si praticada, então quando amar o inimigo é isso, né, elevado ao máximo, mais além ainda. Pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Tá. Eu acredito que seja importante sempre nós fazermos essa reflexão do contexto de que algumas coisas são colocadas. Evangelho não é para, como a gente fala, o Brasil não é para principiantes, mas evangelho também não é para brincar e não é para ser levado com ingenuidade, eu usaria essa palavra. A gente não adianta querer passar o véu e não sermos realistas com as condições que nós encontramos diante dos nossos tempos. Nem sempre as palavras, mesmo que elas tenham esse colorido, mesmo que a gente floreia, ela vai nos impactar, ela vai nos mexer com a gente da maneira que precisa ser mexido. Então, às vezes, uma verdade, né, ela precisa ser dita da forma direta. Então, nem sempre o que a gente tem a falar agrada a todo mundo, né? Nem sempre aquilo que a gente escuta, a maneira como a gente lê essas lições, muitas vezes a gente, até mesmo por se sentir impotente diante de tanta turbulência, de tanta truculência vivida hoje, a gente acaba não querendo, se afastando um pouco, né? E como se diz, a gente não pode levar isso aqui com ingenuidade. Dito isso, eu acredito que antes de amar os vossos inimigos, aqui como essa primeira parte eu li, que ele fala que amar ao vosso próximo é a caridade em si, é o nosso objetivo, é aquilo que o Evangelho, que o Espiritismo, né, fala a todo momento, fora da caridade não há salvação. E amar o inimigo seria um passo a mais, caminhar um pouco mais, ir um pouco além, essa é a proposta de Jesus. Mas, nós estamos falando de chegar nesse ponto, né? Amar os vossos inimigos. Mas e antes? E o passo antes? Nós já estamos amando o nosso próximo, né? São as perguntas não muito gratas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Aí eu volto um pouco, porque imaginando que aqui em cima a gente tem Deus, nós temos, formar o triângulo aqui, nós temos nós, o eu, e assim nós temos o próximo, essa tríplice unidade. E eu não vou, o inimigo ainda estaria aqui do lado, e eu não vou conseguir amar esse se eu não me amar. E eu não vou me entender ao ponto de conseguir me amar se eu não entender Deus. Então, essa unidade, esse triângulo, é na onde tudo está relacionado. Então, se eu não entendo da lei, se eu não entendo de como funciona o mecanismo de uma reencarnação, se eu acho esse mundo uma total injustiça a todo tempo, se eu me dou a opção de ficar reclamando toda hora de como a justiça divina está agindo na minha vida, se eu me acho toda hora um
perdão da palavra, mas um desgraçado onde que tudo dá errado para mim e que eu não consigo fazer essa reflexão, olhar para dentro, tentar entender, buscar essa ajuda em Deus, buscar compreensão, me aproximar de um evangelho, para que sim, aí eu possa mudar a minha vida, me entender, me amar, eu não vou chegar a amar o meu próximo. Muito menos caminhar essa segunda milha de amar o nosso inimigo, certo? Então, talvez o tema a gente devesse hoje estar falando sobre entender Deus, sobre amar a nós mesmos, mas, como eu disse, o tema é amar os vossos inimigos. Então, é preciso que eu saiba aprender a respeitar os meus limites. É preciso reconhecer as minhas fraquezas. É preciso entender qual é a necessidade de eu estar aqui hoje, reencarnado, nesse momento, né? Que está acontecendo esse turbilhão. Qual que é a minha responsabilidade perante aqueles que convivem no lar comigo, né? O que eu estou fazendo? O que você espera de mim, Pai? Então, qual que é a nossa missão? Eu aprendendo isso, trazendo essa reflexão para mim e me reconhecendo ainda falível, ainda que cometo erros, que não sei tudo e que ainda estou a caminho dessa ascensão, aí sim eu consigo dar esse direito do próximo também errar. Porque se eu não consigo me perdoar nos meus erros, nas minhas falhas, se eu me cobro exaustivamente, o que eu vou externar? Qual é o reflexo que eu vou enxergar no outro? Né? Então sim, é preciso fazer o trabalho interno, fazer esse reconhecimento, nos perdoar. Nós vamos falar sobre perdão, mas primeiro é preciso saber praticar o perdão consigo mesmo. Saber levantar a nossa cabeça, viver mais um dia e caminhar. Não ficar remoendo esse passado. Então, para chegar lá, que é o objetivo que Jesus deixa aqui e que Ele mesmo põe como que o nosso Kardec coloca aqui como uma coisa muito difícil, nós precisamos fazer antes essa reflexão do amar a nós mesmos, senão a gente não chega nem a amar ao próximo e nem a amar, quiçá, amar os nossos inimigos. Lógico que aqui nós precisamos entender que há vamos dizer, uma pobreza de linguagem quando entra essa palavra amar os vossos inimigos, porque diante da realidade, por isso que eu falo, evangelho não pode ser confundido com ingenuidade. É impossível nós sentirmos o mesmo apreço, sentirmos a mesma afabilidade, a mesma intimidade, a mesma condição de confiança, de carinho, de ternura por alguém que sabiamente não nos quer bem, que é antagônico a nós. Aliás, o que é o inimigo? Né? O antagonista, o opositor, o adversário, né? O oponente, aquele que está fazendo esse contraposto da sua visão, da sua maneira de enxergar o mundo, daquilo que você acha que é certo, das suas opiniões, certo? Não só é aquele que está armado contra você, que declarou guerra a você, você não pode pisar na rua. Às vezes, o opositor está dentro da mesma família, está dentro do mesmo teto. A pessoa que vive fazendo esse antagonismo àquilo que você acha que é melhor, né? Então, é preciso encararmos com, né, o devido respeito, a devida realidade do que os planos reencarnatórios propõem para a gente. Então,
saber entender isso e saber respeitar isso, aí está o X da questão. E tentar forçar de uma maneira não real, não natural, que nós devemos fingir sorrisos, fingir afagos para quem realmente nós nutrimos um sentimento antagônico, né, uma posição antagônica, onde que há naturalmente o codificador ele foi muito feliz em usar um termo aqui nas passagens aqui do Evangelho, que ele fala assim, até o coração diante de um adversário, até o coração começa a bater, faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Ele fala, o sentimento se dá de tal maneira que essa repulsa, que é chamada a lei de assimilação e lei de repulsa, ou seja, as vibrações se chocam. Então, são situações ou são experiências, são vivências que nós temos muitas vezes e que nós trazemos já de algumas ou de alguma reencarnação, de alguma experiência passada. E que aquele foi colocado ali realmente para nós apararmos, para nós nos resolvermos, para nós darmos uma amenizada nisso, para a gente dar uma quebrada nesse muro que nós construímos, eu e o meu irmão, eu e o meu opositor. Então, é preciso nós entendermos do mecanismo de reencarnação. Eu falo entendermos, quando eu falo nós entendermos Deus, é isso, a gente conseguir compreender, porque sem a lei de reencarnação nós não conseguimos. Nós achamos que essa mensagem de amar os inimigos é algo impraticável, é algo impossível, se não entendermos a reencarnação, se não assimilarmos a justiça divina, como ela se dá, como ela se aplica na nossa vida. Então, para aquele que não crê em nada, crê apenas nessa vida imediata, isso jamais vai poder ser praticado, né? Porque ele não vê nada além dali. Para ele é dar o troco, né? E, voltando mais uma vez ao contexto, Jesus, quando colocou isso lá, ele vinha de um contexto que é preciso saber, por isso que a gente fala ali do divisor de águas da sua passagem, do seu ensinamento, da sua vida, sua exemplificação, é que antes disso, o que reinava era a lei de Talião, certo? Era o olho por olho, que já significava um avanço, porque o mal não se pagava com o mal. O mal se pagava com o mal ao dobro, ao triplo, e quanto mais possibilidade tivesse, mais mal fazia. Então, se um roubava o boi do outro, o outro ia lá e dizimava o gado inteiro. Se matasse um da família, tinha que dizimar a família do outro. Isso antes de Moisés, certo? Então, a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, foi um avanço. Foi pagar o mal na medida do mal que você sofria, certo? Moisés está, alguém me corrija, por favor, mas Moisés está de Jesus, eu acho que é 1 milênio, vírgula 2, quanto? 900, isso. Obrigado por me salvar nessa. Mas, aí, quase 1 milênio, né? Se passou. Então ele vem falar ali, ó, aqui você tem aprendido, tem desouvido, tem desaprendido. E agora eu falo, ó, passou. Então essa mensagem já da lei de Talião estava arraigada no conhecimento de todos. Por isso que muitos colocam Jesus como um revolucionário, tal. Mas ele vem falar, olha, o caminho não é esse. Agora, o ensinamento vocês podem andar mais um pouco. O caminho é, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Mas, porém, 2022, agora sim, com precisão, né? Há 2000 anos já de Jesus, nós estamos vindo debater sobre esse tema, né? Então, só que ainda se vê a lei de Talião. Então aí a gente volta os 2000 anos e volta mais os 900 que o Dé colocou aqui.
que a gente ainda está lá, no olho por olho, eu quero vingar, porque muitas vezes a pessoa a gente fala, não sou capaz de matar, né? Não tenho, já passei muito mal bocado lá no umbral por causa que eu matei, pelo menos isso eu não quero. Mas a gente mata a pessoa diariamente, com a nossa língua, com a nossa vibração pesada que a gente manda para esse ser, certo? Porque não concorda com a minha opinião. Porque numa discussão de ideias, a pessoa colocou um ponto um pouco mais conciso que o meu, ele foi mais feliz na colocação, ou ele conseguiu levar vantagem na defesa do ponto de vista dele, diante de uma divergência, e eu quero mal para aquela pessoa. Eu não consigo lidar, porque eu me senti humilhado. Eu me senti... essa palavra, eu me dei ao luxo de me sentir humilhado, sendo que a pessoa estava defendendo o ponto de vista dela, assim como eu estava defendendo o meu. E, a partir dali, se instala uma guerra fria. Seria isso, né? Porque o convívio no lar, no trabalho, onde quer que seja, a gente começa a sabotar, né? Pequena sabotagem, fulano lá, fica olhando os mínimos detalhes, né? Coisa que eu faço à vista grossa, que eu não enxergo, né? O tronco no meu olhar, mas eu fico olhando o argueiro no outro. Coisas mínimas eu fico pegando, eu fico pensando, eu fico, né? Enaltecendo. Você tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque eu não soube lidar ainda, eu não consegui perdoar aquilo. Eu me senti humilhado. Então, que lei que é essa? É a de amor que o Jesus colocou aqui? E às vezes nem é inimigo. Não é inimigo, a pessoa está pouco se lixando para aquilo que você está pensando, ela não está nem... Ela nem entendeu, ela passou por aquilo ali e a gente segura isso com a gente, né? Então, por isso que eu falo, é preciso entender Evangelho, entender dessas leis, não entender, mas procurar, né? Procurar entender, procurar se despertar para essas coisas que a gente vive no dia a dia e passa desapercebido. Porque a gente está num sono letárgico, a deriva, num mundo de tantas emoções e de tantos conflitos, e a gente deixa o barco à deriva. E não para fazer esses pontos, esses questionamentos. Por que eu estou tanto embate? Porque hoje tudo é um pouco, né? Tudo é polarização. A gente vive, né, nesse cenário. E é preciso procurar aí o nosso caminho, para que a gente também não seja levado pelas opiniões. E isso parte dos princípios, né? As leis vão mudar, as pessoas vão mudar, tudo vai mudar, mas os princípios eternos aqui, da fraternidade, da compaixão, de que uma ideia, de que muitas vezes a pessoa põe que uma ideia vale mais que as pessoas. A gente está tendo aí perdendo o valor da vida, né? Por conta da discussão de ideia. Então, é preciso saber valorizar a vida, né? A vida humana, a vida do outro, a posição, o direito do outro, poder opinar, por mais que eu seja antagônico, por mais que eu discorde da fala, da postura, mas eu preciso ser o maior ferrenho defensor da possibilidade daquela pessoa ter a voz e ter a opinião dela, né? Isso é um princípio. Isso é um princípio que a gente não pode abrir mão. Então, permitir que o outro seja entendido como um indivíduo que tenha uma voz, por mais que a gente discorde, é um princípio, né? Porque é o valor dela como pessoa, essa pessoa tem as vivências, então eu preciso realmente entender. E aí é onde que entra, né, esse amar os inimigos, né? Porque é preciso, se a gente trocar esse amar lá por respeitar,
eu acho que a gente já traz para uma realidade maior. Porque ele fala assim, ó, amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto ou sem impor condições. Então aquele pensamento, não, para mim está tudo bem, mas depois eu fico pelos bastidores colocando mais fogo na lenha, tentando denigrir a imagem, porque eu não concordo com ele e aquela pessoa não merece o respeito. É isso que faz hoje, né? Os termos hoje são cancelamento, né? A pessoa diverge de uma opinião, ela tem que ser cancelada, ela nunca mais pode ser ouvida por ninguém. É perdoar-los sem pensamento oculto ou sem impor condições, o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. A gente, em matéria de perdão, a gente fica pondo por menor, a gente fica condicionando, a gente fica dificultando esse reatar dos laços. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. Certo? Ou, pior ainda, nos felicitarmos na ruína do próximo. Que é algo muito, muito difícil. Porque, não, eu perdoo, tal, não sei o quê, mas a pessoa se estrombicou lá, bem feito. Aquele sorrisinho irônico, de canto de boca. Não falei? Quem aqui, né? Não falei para você? É isso. Então está na sutileza. Está na sutileza. Esse inimigo está na sutileza das nossas ações, na sutileza dos nossos atos, na sutileza dos nossos verbos que a gente emite. E a gente está despertando esse sentimento antagônico. E às vezes a gente não sabe, como chegou a esse ponto? A gente não sabe. São posturas. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras, em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento: amai os vossos inimigos. Então aí Jesus, e aqui o Evangelho, já deixa mais clara a coisa. Então não é aquele sentimento de confiança. Confiança requer relacionamento. E ela não se dá de um dia para o outro. A gente não confia algo, um bem muito, muito grande nosso, um bem muito precioso nosso, a alguém que a gente não confia. Certo? Então, esse amar o inimigo, assim como a gente ama um ente, como ama a mãe, como ama o pai, eu confiar a vida, a segurança do meu filho a uma pessoa que, né, eu não tenho essa intimidade, que eu não conheço e que muitas vezes quer o meu mal, vou deixar com ele, mas como? Então a gente precede essa construção de confiança, de relacionamento. Então não dá para ser a mesma coisa, é impossível. Realmente a gente ter a mesma consideração por um inimigo, algo que nos quer bem, em relação a alguém que nos quer bem. Não dá para dizer que seja a mesma coisa. E aí eu acredito que a grande lição, porque aqui a gente fala do perdão, um pouco do perdão que a gente precisa dar, como eu falei no começo, do perdão que a gente precisa dar para nós diariamente e o perdão que a gente precisa aplicar de fato aos outros. E aí eu pergunto, será que Jesus amou de fato os inimigos? Alguém consegue pensar? Jesus amou os seus inimigos? Se eu falar que não, a gente vai, vou causar um sentimento antagônico à minha fala aqui.
Mas Jesus, de fato, não amou os inimigos. Por quê? Porque Jesus não tinha inimigos. E é aí que está a grande virada. Eu assisti um filme há muito tempo, um filme clássico lá dos anos 70, chama Love Story. Não sei se vocês já assistiram, a história de uma moça, de dois estudantes, um de direito, outro em Harvard e outra era uma pianista, uma estudante de música. Ele se apaixona, o pai deserda ela tem, contei o spoiler, ela tem câncer, mas é um filme de 1970, por favor. E tem aquela musiquinha bonita. Depois puxa lá, musiquinha de caixinha de bailarina. É muito bonita. E ela fala uma frase impactante, que ela fala assim, a hora que ele tá chorando e pedindo perdão e tal, e ela fala assim, amar, Richard, não lembro o nome do personagem, ela fala, amar é nunca ter que pedir perdão. Amar é nunca ter que pedir perdão. E eu, na época, né, nem espírita ainda, não tinha conhecimento, e eu não conseguia entender como é que se tem que perdoar, amor tem que perdoar, tal, mas como é que amar não é ter que pedir perdão, né? Porque a hora que você sobe o nível, a hora que você chega no cume, que você sai dessa esfera, desse momento que a gente começa a entender o amor mesmo. Porque alguma ofensa que alguém fez para um Chico, alguma ofensa que aqueles que crucificaram Jesus, alguma daquelas atrocidades, será que ele levou? Será que ele carregou com isso? É aí que tem a grande volta do perdão, porque o perdão é livramento, é você conseguir tirar isso de você, você não poder... Porque a justiça vai cobrar daquele que fez. Queira ou não, cedo ou tarde, vai cobrar. Não te cabe. Não nos cabe. Então, por que eu vou ficar com esse sentimento? Por que essa necessidade de eu falar que eu tenho que perdoar? Então, realmente, amar não é ter que pedir perdão, né? E Jesus realmente ele não teve que amar nenhum dos inimigos, ele amou os seus irmãos. Mahatma Gandhi falava assim, que ele não tinha nenhum inimigo, ele tinha alguém que ele não foi capaz ainda de convencê-lo do seu ponto de vista. É algo ainda que, esse momento que estamos, essa divergência, essa natureza ou a própria ignorância que nós temos por momento, é algo que eu ainda não consegui transcender para que a gente possa concordar ou que possa viver em harmonia. Então me dá um tempo aqui que eu tô com a raiva ainda, eu tô meio aqui, mas vai passar. Eu acho que é esse despertar, por isso que eu falo de ingenuidade, a gente não pode. E as palavras precisam ser diretas, porque esse sono letárgico que a gente está, de achando que está tudo ok, que nós não temos compromisso nenhum, a gente não vai despertar passando a mão, não, você está certo mesmo, você está assim. Não, é preciso despertar. Então, realmente, nós precisamos fazer essa reflexão e entender que Jesus está propondo algo mais, caminhar a outra milha. Já há 2000 anos, ele está falando isso lá atrás, que a gente precisa avançar nisso. E se nós ainda estamos sabotando a personalidade do outro por conta de uma discordância de opinião, de ideia, se a gente está, né, fazendo tititi por conta disso, se a gente fica dificultando a vida do outro, se a gente fica alimentando mais essas rusgas pequenas do dia a dia, né, é preciso que a gente entenda quem que está sendo o inimigo de quem, né? O que a gente está criando, qual é o problema que eu estou pegando aqui desse tamanho, dando uma mexida nele, tornando maior e jogando para frente, porque aí daqui a pouco, nossa, tá desse tamanho, peraí, vou dar uma aumentada para me dificultar mais a minha caminhada, e a gente fica empurrando. Peraí, dá para pular ainda, porque não vai dar para contornar, a gente vai ter que passar por ele. Então, é um pouco disso. Queria deixar e fazer o fechamento aqui, se me permitem. O homem que ocupa no mundo
uma posição de destaque não se ofende com os insultos dos seus inferiores. Então, se nós sempre nos achamos superiores, né, a gente sempre fala que a gente é superior. E a gente se ofende ainda. É porque algo serviu para mim, serviu para quem quer que seja. Então, ele não se ofende com o insulto de quem é inferior. Assim, ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o faria sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, se quer de ser superior para ser superior ao seu adversário, se é essa a nossa intenção, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Certo? E aqui é só um complemento meu. Se a gente quer ser superior a esse adversário, muitas vezes ele não está no outro. Né? O primeiro adversário é nós mesmos. Né? É o meu é o homem velho que precisa deixar esses velhos costumes. É nós nos superarmos cada vez mais. O trabalho é interno aqui para que eu possa amar melhor o meu outro e não ficar jogando a culpa que ele é o inimigo, enquanto eu mesmo saboto os meus planos de ascensão reencarnatória e de evolução. Tá? Então, as colocações são essas. Se você quiser complementar alguma coisa, alguém tiver alguma colocação, tá tranquilo? Então tá. Eu espero que tenha sido útil a fala no intuito de nos esclarecer, assim como foi a leitura para que eu conseguisse fazer essa fala hoje. Me serviu muito para esse despertar, principalmente para esse momento que a gente está vivendo agora. É preciso que dentro dessas instituições que a gente respeita demais, a gente precise falar e nos posicionarmos, né? Não sermos coniventes com essas posições, a gente saiba dentro da nossa casinha, dentro do nosso jeitinho, mas sabermos nos posicionar, que é preciso entender, dar a outra face, dar a face do entendimento, né? Caminhar a segunda milha, exemplificarmos, né? É preciso sermos os espíritas fora do centro, né? Praticar um pouquinho lá. Então esse é o recado, eu volto aí para a direção da casa. Muito agradecido.